noite a todos, o meu nome é Rita Ladeia e estou aqui hoje com vocês para mais um encontro online da Casa Laços Eternos, do Centro Espírita Laços Eternos. E o nosso tema de hoje, virtual, em função da situação em que todos nós nos encontramos no país, no mundo, não é? De distanciamento social. Vamos conversar online, vamos conversar sobre a lei do progresso. Então, antes de nós começarmos oficialmente a falar sobre o tema, vamos tranquilizar os nossos corações, vamos trazer ao nosso pensamento a imagem de Jesus, sempre nos acolhendo, nos orientando. Vamos agradecer a Ele pela proteção por mais um dia, por nós termos chegado aos nossos lares, aqueles de nós que precisamos sair, por podermos estar juntos nesse horário ou em qualquer outro momento do dia, acessando os ensinamentos de Jesus e buscando caminhos que possam nos tranquilizar, nos encaminhar, nos dar diretrizes mais claras, em especial em tempos tão difíceis. Que depois dessa nossa breve conversa, nós possamos voltar aos nossos afazeres nos nossos lares, mais tranquilos e mais fortalecidos pela espiritualidade amiga, que nesse momento nos acolhe, como sempre nos acolhe, em todos os instantes da nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre a lei do progresso. E a lei do progresso é algo muito importante para nós entendermos, procurarmos compreender, em especial nesse momento dessa pandemia. A pandemia não é sua, não é minha, não é da nossa cidade. Nós estamos vivendo um problema no planeta inteiro, um problema mundial. E esse problema mundial, é importante que nesse instante nós pensemos o que é que nós vamos levar disso. O problema é mundial, mas as lições são individuais. As lições que essa situação vai deixar são lições individuais. Então, quando nós pensamos em tudo que o Espiritismo vem nos ensinando, sobre o progresso, sobre os mundos em evolução, sobre tudo aquilo que esses grandes médiuns que fazem parte da nossa história foram nos trazendo como informações vindas do plano espiritual, e quando nós voltamos buscar lá nos ensinamentos de Jesus, e Jesus dizia que conhecendo a verdade nos libertaria. E o Espiritismo é mais uma tentativa da espiritualidade, mais uma tentativa divina, mais uma tentativa de Jesus de nos fazer compreender o que é que se passa na nossa vida, porque é que nós estamos no momento de evolução e com os problemas que nós ainda estamos vivenciando. Essa pandemia não veio por acaso, porque nada vem por acaso, mas a nossa responsabilidade diante dela é muito grande, porque se Jesus já nos dizia que conhecer a verdade é algo que nos liberta, também nós sabemos por meio do Espiritismo que quanto mais nós sabemos, mais responsáveis nós somos pelo que dizemos, pelo que pensamos, pelo que fazemos e pelo que nós deixamos de dizer, pensar e fazer em prol do nosso próprio bem e principalmente do bem do outro. Quando nós falamos em leis divinas, nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras de Kardec, e num dos capítulos ele vai nos falar sobre as leis divinas, e ele diz que essas leis são divididas entre leis físicas, regidas aí pela ciência, pela biologia, pela geografia, né, pelos campos do conhecimento, e as leis morais. E o nosso foco hoje é falar sobre a lei do progresso, porque talvez essa pandemia tenha tanto a ver com a nossa necessidade de progredir juntos, progredir enquanto irmandade no planeta todo, progredir enquanto planeta. E, portanto, a lei do progresso, dentro da doutrina espírita, ela é entendida, ela é explicada pelos espíritos como uma lei ligada à moralidade. É uma lei moral. Essa lei
do progresso, ela é dividida, então, em muitos aspectos que envolvem o nosso desenvolvimento de progresso moral e de progresso intelectual. Então, hoje, a humanidade tem recursos intelectuais suficientes para lidar com dificuldades, se houver essa união, se houver essa sintonia em prol daquilo que pode ser de grande benefício para nós todos como planeta. Progresso é algo que precisa nos tirar do lugar, nos levar para além, nos levar adiante. A lei do progresso existe porque nós precisamos ir adiante por caminhos mais certeiros, por caminhos mais evoluídos, mais equilibrados, caminhos que sigam mais de perto os ensinamentos de Jesus. Nesse sentido, se a lei do progresso é uma lei divina, ela é uma lei para todos. E o Espiritismo nos ensina que Jesus, que a espiritualidade amiga, nunca deixa ninguém para trás. Ela só respeita o tempo de cada um, mas ninguém fica para trás. Portanto, é inevitável que todos nós neste planeta, encarnados e desencarnados, continuemos progredindo. Cada um tem seu tempo e esse tempo é muito respeitado pela espiritualidade. Nesse momento de tanta dificuldade, de tanto sofrimento no planeta, é importante que nós nos voltemos sempre para os ensinamentos de Jesus. E lá no Evangelho de João, ele lembra quando Jesus dizia que nós precisávamos nos amar uns aos outros como ele, Jesus, amou e ama a cada um de nós. Então, hoje, não é porque a crise não está na minha casa, não é porque a doença não chegou na minha casa, que eu não vou sofrer, que eu não vou pedir, que eu não vou orar por aqueles que não estão na minha casa, mas que estão sofrendo e que são meus familiares nessa família espiritual que nos une a todos no planeta. Então, é muito importante que nós coloquemos nas nossas orações a nós mesmos, mas que nós coloquemos antes de nós mesmos todas as outras pessoas neste planeta, as que estão adoecidas, as que já desencarnaram por conta de diversos fatores, mas em especial dessa pandemia que chega sem que nós tenhamos muita clareza ainda do porquê, mas que com certeza tem uma explicação para que ela ganhe essa força no mundo, que nós coloquemos todas essas pessoas nas nossas preces, porque elas precisam ser para nós tão importantes quanto as pessoas mais próximas, mais queridas ao nosso coração, porque fazem parte da nossa família mais sanguínea, da nossa família mais próxima, que é mais fácil nós entendermos como nossos familiares. Mas vamos nos lembrando que se Jesus coloca que todos nós somos irmãos, todas essas pessoas no planeta, independente de quem são, de como pensam, de onde estão, são todos também nossos irmãos em Cristo, e é necessário que nós os coloquemos nas nossas preces, nas nossas orações, amando a todos eles como nós nos amamos também, seguindo aquilo que Jesus dizia, amando uns aos outros como ele, Jesus, nos amou. E o Espiritismo vem dizer que Jesus não espera que nós consigamos amar a todas as pessoas do planeta do mesmo jeitinho. Jesus entende que isso é uma questão de evolução e que por mais que nós tenhamos melhorado ao longo dos milênios, nós ainda estamos distantes de um comportamento mais angelical, de um comportamento mais equilibrado, e por conta disso, às vezes, nós somos ainda um pouco egoístas, às vezes muito egoístas, mas isso faz parte do nosso processo de evolução. O importante é que nós tenhamos clareza de onde é que estão as nossas limitações e sempre, como eu costumo dizer nas minhas oportunidades de falar nas casas kardecistas, nós estamos em evolução, e se nós olharmos as nossas ações, se elas não são aquelas que Jesus teria feito, se as nossas palavras não são aquelas que ele teria dito, se as nossas ações não são aquelas que ele teria tomado, nós estamos com problema. É falta de nossa evolução ainda, é porque nós estamos no caminho, mas nós vamos melhorar, faz parte do nosso percurso. É assim mesmo que a vida funciona.
Estamos vivendo uma crise mundial, e as dificuldades, elas aparecem na nossa vida, podem ser vividas com sofrimento, com tristeza, mas elas podem ser transformadas por nós mesmos em oportunidades de superação. E o que a doutrina espírita nos coloca é que se nada nos é dado para além das nossas forças, tudo que é colocado diante de nós é porque nós temos condições de enfrentar, de superar, de vencer, com força de vontade, com empenho, com trabalho, com dedicação e, acima de tudo, com muita fé. Então, nada disso está acontecendo à revelia. Nós temos um Jesus que é governador desse planeta, que sabe de cada um que está desencarnando aqui por qualquer motivo. E também por conta dessa pandemia, não está acontecendo a revelia da espiritualidade amiga, e isso para nós precisa servir de conforto e de força para seguir em frente, para fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. E vejam, esse não é o primeiro sinal da espiritualidade de que talvez nós estejamos um pouco fora do caminho pensado para esse planeta, do caminho sonhado para o planeta e em especial para o país, que, segundo obras espíritas psicografadas aí pelo nosso querido Chico Xavier, nós sabemos que o Brasil tem um papel muito importante na construção de uma nova era. Então, é importante que nós nos coloquemos nesse lugar e entendamos o quanto é importante nós estarmos neste país, neste momento, e em especial, estarmos em oração para que tudo se equilibre. Nós não queremos que as coisas voltem a ser como antes, porque antes elas também não estavam do jeito que Jesus sonhou para esse planeta. A nossa vida também não estava daquele jeito super perfeito, super equilibrado, super tranquilo. É importante aprender com a lição desse momento para que esse novo momento que virá pós-pandemia possa ser melhor para cada um de nós no planeta, para cada uma das pessoas encarnadas e desencarnadas que compartilham desse momento da história conosco. As pandemias, elas fazem parte da história da humanidade desde antes de Cristo, e elas sempre levaram ao desencarne de grandes números populacionais, de acordo, claro, com o número de população que havia naqueles momentos históricos, que era sempre muito menor do que essa população encarnada que nós temos neste momento no planeta. Mas vejam, no ano de 541 depois de Cristo, então só 5 séculos, né, depois de Cristo, a gente teve uma pandemia muito grave no planeta, que começou lá no Egito e se espalhou por todo o Império Bizantino, por todos os lugares possíveis naquela época, que foi uma peste que ficou conhecida como peste de Justiniano, que era a peste do rato, né, da infecção por conta das fezes, da urina, dos ratos. Essa peste durou quase 200 anos, porque ninguém sabia por onde começar a cura, e as pessoas não se colocavam em uma posição nem de fé suficiente para superar e nem de pesquisa, de garra, de procurar um caminho para recuperar, para voltar para um caminho melhor. E a gente sabe que o Egito foi um grande império, extremamente poderoso, e que o excesso de poder do Egito levou muito caos para a humanidade, fez muita gente sofrer. Essa peste levou quase 1 milhão de pessoas, que naquela época, comparado com a população, era um absurdo de gente. Depois, em 1343, essa peste volta
Mais de 700, 800 anos depois, ela volta e fica conhecida como peste negra. E, de novo, ela se expande por todo o mundo habitado naquela época e leva ao desencarne mais de 200 milhões de pessoas. 200 anos depois, em 1580 mais ou menos, chega uma outra gripe, conhecida como gripe russa, que começa na Ásia, se expande pela Europa, África, América, chega até o Brasil e leva muito mais gente. De novo, um número estimado em cerca de 1 milhão de pessoas. Mais perto de nós, 1918, aquela que nós conhecemos um pouco melhor, a gripe espanhola, que também aparentemente começou nos Estados Unidos, foi pelo mundo inteiro e chegou a levar ao desencarne mais de 50 milhões de pessoas. Então, vamos vendo que todo esse percurso, ele é histórico. Mais próximo de nós, em 2009, nós tivemos a H1N1. E talvez vocês se lembrem que novamente nós passamos um ano mergulhados no álcool gel, lavando as mãos mais do que nunca, conhecendo pessoas que estavam contaminadas, vivendo a crise do medicamento que parecia ser a solução das coisas e que não estava disponível em lugar nenhum. E mais uma vez a parte mais forte, mais grave dessa crise passou, e de 2009 para 2020 nós estamos vivendo a Covid-19 com essa gravidade, ceifando vidas no planeta inteiro. Até agora, os dados recentes dizem que provavelmente nós já tenhamos mais de 350 mil pessoas em tão poucos meses, cujo desencarne, não a vida, mas o desencarne foi provocado por conta dessa doença que hoje faz parte do nosso dia a dia. Então, como é que nós vamos sair da crise? Quando nós olhamos as crises anteriores, as pandemias anteriores, com muito menos recursos, com muito menos sabedoria, tanto na medicina quanto sabedoria espiritual, populações menos informadas, mais dependentes, mais pobreza do que nós temos hoje, mais violência do que nós temos hoje. Muitas dessas pandemias levaram décadas para serem superadas. E agora nós estamos vivendo um momento de isolamento que pela primeira vez na nossa história recente acontece na nossa vida com essa gravidade. O que é que nós vamos levar dessa crise? Depende muito de cada um de nós. Quando a gente pensa, voltando aos ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, traz uma citação de Jesus, quando Jesus pergunta para os apóstolos e para o povo que estava com ele naquela situação, e ele diz: de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro, se para isso ele for perder a sua alma? Então, quando a gente pensa em tudo que se conquistou no mundo, nas riquezas acumuladas e mal distribuídas, na sabedoria, no conhecimento que se tem, na medicina, nas engenharias, em todos os campos do saber, será que nós estamos conquistando o mundo e perdendo a nossa alma, esquecendo por meio do desenvolvimento de todas as ciências, de todas as engenharias, de todo o conhecimento? Será que nós estamos nos afastando do que há de mais divino, do que há de mais sagrado, que é o nosso contato conosco mesmo, com Deus, com Jesus, com o nosso espírito, que é aquilo que de verdade nós somos? O Espiritismo nos ensina que o pensamento e as palavras tem muita força e que tudo aquilo que nós dizemos e que nós pensamos
como indivíduos, impacta não somente a nossa vida, mas impacta o coletivo, impacta o nosso entorno, impacta o nosso planeta inteiro. Então, esse momento dessa pandemia, ele pode significar para nós um grande recomeço. O fato de nós estarmos mais isolados na nossa casa, saindo menos, passeando menos, viajando menos, talvez nos permita um contato maior conosco mesmo, um contato maior com uma leitura esclarecedora do mundo espírita. Quantas obras espíritas, praticamente toda a obra de Chico Xavier é domínio público, está na internet, que você pode baixar aí no seu computador e ler um pouquinho por dia para melhorar essa nossa sintonia com a espiritualidade, para diminuir a angústia, o sofrimento e principalmente para reforçar a certeza de que nós estamos progredindo e que esse é um momento que a espiritualidade permitiu acontecer para o nosso bem e para a nossa aprendizagem. A doutrina espírita nos ensina que os mundos progridem e que todos os mundos são criados primitivos, rústicos. Esses mundos vão evoluindo, mas nessa evolução nós vamos errando muito, e nesses nossos erros, o mundo que era primitivo vai evoluindo, vai progredindo, vai melhorando numa outra fase, que é uma fase de expiação e provas, uma fase de bastante sofrimento, uma fase de muitos acertos e erros da população que habita esse mundo. Passando por essa fase mais grosseira, mais violenta, o mundo entra em um processo de regeneração. E o planeta Terra, nos explica a doutrina espírita, que está nessa transição, deixando de ser um mundo de tantas expiações e tantas provas, para gradativamente se tornar um mundo de regeneração. Mas para isso é necessário movimentos da espiritualidade para ajustar a rota, o percurso espiritual do nosso planeta. E talvez essa pandemia faça parte desse momento. Nós não sabemos, e tudo bem não saber. A doutrina espírita começa o evangelho nos dizendo que as verdades são parcialmente reveladas e que elas são reveladas na medida em que nós vamos nos tornando capazes de compreendê-las. Então, hoje o entendimento da pandemia, ele ainda é sombrio, ele ainda é muito nebuloso, ele ainda é muito prejudicado pelo nosso próprio medo, pelas nossas incertezas, pelas dificuldades que nós todos estamos vivendo. Talvez daqui a um tempo, olhar para trás vai nos trazer lições muito valiosas desse momento. Quem sabe esse seja um dos momentos muito importantes de regeneração do nosso planeta, e assim sendo, o Brasil tem um papel essencial nessa transição, por ser um lugar que vem sendo há muitos séculos preparado pela espiritualidade para esse momento de transição. Então, todo esse desequilíbrio, todas essas falas não harmônicas entre as nossas lideranças, tudo isso vai acontecer e vai passar. Porque quem governa não é um sujeito encarnado, não somos nós que governamos o planeta. Quem governa o planeta é a espiritualidade que trabalha com Jesus, na equipe de Jesus. E eles podem permitir que as coisas aconteçam no planeta até onde eles acharem que devem, porque eles sabem o momento de fazer com que as coisas parem, com que as coisas mudem e com que tudo volte a um caminho diferente. Porém, a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que nos trouxe a condição em que nós estamos hoje, e também é esse livre-arbítrio que vai nos permitir
nos colocar em oração e buscar uma rota mais precisa, mais certeira para a nossa própria vida, para a vida do nosso entorno, para a vida do nosso planeta. A pandemia, então, ela precisa ser vista por nós espíritas como uma oportunidade de reencontro conosco mesmo, de reencontro e fortalecimento da nossa fé, de reencontro com o outro, de nos lembrar que esse outro esteja onde estiver, ele faz parte da nossa história, assim como aquele que está aqui do nosso lado, dentro da nossa casa. A pandemia precisa ser vista como uma oportunidade de reflexão para nossa própria reforma íntima, que só nós mesmos podemos fazer. Ninguém faz a limpeza da nossa casa espiritual. Só nós mesmos podemos cuidar da nossa alma, daquilo que de verdade nós somos, que é o espírito que habita em cada um desses corpos físicos. Essa oportunidade é uma oportunidade de avaliar tudo que nós perdemos. Quantas vezes nós não valorizamos o nosso caminhar pela rua, nós não valorizamos as coisas que nós podíamos ver lá fora, os lugares onde nós podíamos ir só para dar uma volta, o abraço que nós podíamos dar nas pessoas. Isso tudo agora é hora de fazer a nossa listinha das perdas, as nossas listinhas daquilo que nós sentimos muita saudade. E aí é o nosso momento de valorizar tudo que nós podemos ganhar com essa experiência, para que daqui para frente nós não passemos por ninguém sem sorrir, sem dizer bom dia, olhando nos olhos e não pela câmera. Não substituir os nossos momentos presenciais pelos celulares, pelos computadores. Não sair nunca mais para almoçar, para jantar, para tomar um café com alguém com o celular na mesa, porque o que está nos fazendo falta é o outro, pessoa que a gente podia olhar no olho, sentar junto e abraçar. Então vamos aproveitar esse momento para valorizar tudo isso, porque esse momento vai passar. E eu termino esse nosso encontro dessa noite com um texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Palavras da Vida Eterna. O primeiro texto desse livro se chama Recomecemos. E talvez seja isso que a gente precise fazer agora. Recomeçar de uma forma mais ajustada. E o texto abre com uma citação de Mateus, que diz que ninguém põe remendo de pano novo em um vestido velho. Então a gente tem que se renovar para valer a pena esse ajuste, essa reforma íntima, que não é colocar remendo em pano velho, que é de fato se renovar para tudo aquilo que está para chegar de bom na nossa vida. Quanto mais forte for a nossa fé, mais rápido as coisas boas chegam. E o texto de Emmanuel nos diz assim: não conserves as lembranças amargas. Se você viu seu sonho ser desfeito, se você escutou uma resposta amarga, se você suportou a partida de pessoas que você ama muito, se você fracassou no seu empreendimento, se você foi abandonado, se você sofreu uma desilusão, saiba que recomeçar é uma bênção de Deus. E aí Emmanuel continua dizendo: a água, ela se transforma em vapor, ela volta lá para a nuvem e depois ela volta para a fonte. É um ciclo. O calor do sol, ele vai surgir no horizonte todas as manhãs, nos informando de que é um novo dia e que esse dia tem valor. De janeiro a janeiro, o ano se renova e nos oferece um novo ciclo de vida e de trabalho. É como se tudo nos dissesse: se você quiser, você pode recomeçar. E aí ele diz: disse, porém, o divino amigo Jesus, que ninguém aproveita um remendo novo em um pano velho. Desse modo, procure se desfazer do que não presta. E ele não está falando aqui de coisas materiais, né? É daquilo que não serve mais em mim. Livre-se do que é inútil, do que te atrapalha, não te deixa crescer. E ele termina dizendo: esquece os enganos da sua vida, joga fora as aflições que não levam a nada. Recomecemos.
qualquer esforço, recomecemos com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta nessa vida, menos a oportunidade perdida, a oportunidade esquecida. Essa será sempre uma perda real. A pandemia é uma oportunidade. Se nós perdermos essa oportunidade, ela não vai voltar. Virão outras, talvez mais difíceis, talvez mais sofridas, mas ela não vai voltar. O que nós estamos vivendo hoje é certamente uma experiência para o nosso progresso, um progresso que é feito de oportunidades. Não vamos deixar passar essa oportunidade. E assim, vamos então ao nosso momento de encerramento. Vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, pela experiência e pela força que a espiritualidade nos dá para superar esse momento. Vamos agradecer a todos os profissionais, pedir bênção a Deus e a espiritualidade amiga, pedir proteção para todos os médicos, para todos os enfermeiros, para todos aqueles que hoje trabalham nas linhas de frente em todos os lugares, produzindo e fazendo chegar até nós os alimentos, cuidando da limpeza das nossas ruas, das nossas cidades. Vamos agradecer por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Vamos pedir a Deus e à espiritualidade proteção e amparo para todos aqueles que se foram em função dessa pandemia. Que todos sejam acolhidos pela espiritualidade amiga, que encontrem o conforto e o entendimento, tanto eles quanto os familiares que aqui estão, para darem prosseguimento à sua missão na Terra. Vamos pedir proteção, discernimento, amparo a todos os governantes do planeta. Que sejam todos iluminados nas suas escolhas, nas suas decisões. Que a espiritualidade haja em relação a cada um deles, da maneira que for necessária e possível, para que o planeta volte àquilo que está planejado por Jesus e pela espiritualidade como trajetória natural de evolução do planeta Terra. E por fim, Senhor Jesus, pedimos por cada um de nós, pedimos que o Senhor e que os nossos amigos espirituais nos fortaleçam e amparem para que nós passemos por esse momento, aprendendo a cada instante, fortalecendo a nossa fé e nos colocando cada dia mais a serviço do trabalho com a Tua equipe, Senhor. Conte com cada um de nós e nos fortaleça para que nós façamos parte da Tua obra em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja.